Oi, pessoal, boa tarde. Na conversa de hoje é inevitável que ela seja sobre o discurso de Bolsonaro na ONU. O meu objetivo aqui não é de modo algum realizar críticas ao discurso. Nisso vocês vão encontrar os montes na internet, a coisa mais fácil que tem. O jornal sensacionalista lá botou lá, né, que a CBF agradeceu a Bolsonaro, que a partir de agora o discurso dele na ONU ficou mais vergonhoso do que o 7-1 que o Brasil sofreu na Copa do Mundo no Mineirão. Então, as críticas vocês vão encontrar. O meu papel aqui para vocês é ajudá-los a entender, ajudá-las e ajudá-los a entender o que a mensagem, porque aquilo ali foi um discurso elaborado, pessoas se debruçaram no que seria falado, então eles tinham um objetivo com isso. Né? Então a gente tentar entender qual foi o objetivo de Bolsonaro ao ele, de sua equipe, de seu governo, ao elaborar o discurso hoje lido com uma incapacidade muito grande, lido hoje na Assembleia, na abertura da Assembleia Geral da ONU. Tá? Então, eu acho que tem duas mensagens, duas coisas que você deveria ficar atento com relação ao discurso, atento e atenta. Se você não viu o discurso ainda, vale a pena ver. Se já viu, de repente, rever, pensando nas duas coisas que eu vou falar. A primeira é a mensagem internacional que Bolsonaro decidiu enviar, que ele enviou. Né? Então ele disse para o mundo inteiro, para todos os líderes do mundo, que ele é de extrema direita. Ele fez o discurso típico de um governante da extrema direita. Então ele deixou isso claro para todos os líderes dos demais países, com quem está lidando. Ele foi inteiramente transparente no que diz respeito a isso. Aliás, ele foi transparente em todo o seu discurso. Ele mostrou quem ele é. Tá? Em nenhum momento ele tentou esconder as suas reais preferências, a sua real visão de mundo. Então isso apareceu na mensagem que ele mandou para os governantes do resto do mundo, os governantes internacionais dos demais países. Outra coisa, bom, isso foi um recado explícito. Agora, o que está implícito que não necessariamente Bolsonaro... Peraí, teve uma coisa explícita que ele falou. Ele disse que a ONU não é defensora do interesse global. Então foi uma mensagem clara de se vocês quiserem a minha colaboração de meu governo para o esforço mundial de combate do aquecimento global, vocês não terão, pelo menos não aqui nesse fórum. Né? Eu só colaborarei se tiver mais incentivos para tal. Então isso daí é ruim para o Bolsonaro, é ruim para o governo dele, é ruim para o agronegócio. Qualquer bom leitor, e aí as chancelarias de todos os países já fizeram isso, já fizeram essa leitura, certamente eles vão dizer, olha, o Brasil não está disposto a colaborar no sequestro de carbono, na redução das emissões, no papel que a floresta amazônica tem de resfriamento do mundo, seja qual for o papel da floresta amazônica. Ele não está disposto. Então, nós vamos ficar de olho se Bolsonaro agirá de forma coerente ao recado que ele mandou hoje para nós, para os países europeus, para os países desenvolvidos, nesse esforço de redução das emissões de carbono ou mesmo da captura de carbono. Então ele mandou essa mensagem foi muito clara, tinha uma frase dizendo isso. A ONU não é defensora do interesse global, tá? E nós não vamos considerar esse interesse global. Então, esses países, a partir de agora, terão incentivo de tentar forçar o Brasil a se comportar em busca dessa governança global. Tá? É uma tentativa. O mundo tem se reunido em várias conferências, várias conferências, acordos, o Acordo de Quioto, o Acordo de Paris, todos eles na direção de criar uma governança global para que haja uma ação coletiva que cada um possa colaborar um pouco na redução do aquecimento global, cada um com uma pequena colaboração. Tá? Então, o que o Brasil disse hoje é que ele não está disposto a colaborar, ou seja, vai ter que haver algum tipo de retaliação. Os países não fazem isso de uma hora para outra, são líderes políticos, negociam, malandros, né? Então eles vão dar uma cutucada aqui, dar uma cutucada acolá. Ninguém quer levar ao extremo, né? Ninguém quer disrupção do sistema, mas isso pode resultar numa escalada.
Tudo isso é a mensagem internacional de Bolsonaro. Existem algumas mensagens implícitas, não intencionais de Bolsonaro. Eu acho que a intencional foi essa. Intencional foi: não me curvarei à governança global, cuja finalidade é a redução do aquecimento global e das emissões de carbono, e sou um líder de extrema-direita. Eu estou mandando esse recado para vocês. Isso foi explícito, intencional. Agora tem o não intencional, uma figura muito conflituosa, todo mundo viu isso, um discurso muito conflituoso, uma figura abaixo do que é demandado de líderes políticos, uma oratória muito ruim, uma incapacidade muito grande de simplesmente ler um texto. Então, políticos tarimbados de outros países que têm uma socialização muito mais difícil para chegar ao cargo de mandatário máximo, que por isso chegam lá sendo bons oradores, notam que Bolsonaro não teve essa socialização. Então, são mensagens até inevitáveis mas mensagens não intencionais que Bolsonaro enviou do ponto de vista internacional. Tá? E do ponto de vista do nosso país, do ponto de vista do interesse interno do Brasil, dos eleitores, Bolsonaro falou para seus eleitores, falou com muita clareza, com muita evidência. Ele está em campanha eleitoral de 2022. Mencionou explicitamente o nome do ministro da Justiça, Sérgio Moro, alguém que está na lona, que está muito mal dentro do país, mas quem lá fora sabe disso? Então, ele discursando e prestigiando um nome específico do governo, Sérgio Moro fica mais ainda na mão dele, nas mãos dele, fica mais ainda devedor dele, óbvio, né, algo que atende à vaidade de qualquer ser humano, ter o nome mencionado num discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Então, e isso agrada a quem? Aos eleitores de Bolsonaro que gostam de Sérgio Moro, que hoje são em maior quantidade, em maior proporção do que os eleitores de Bolsonaro que avaliam bem Bolsonaro. Então ele está falando para esse eleitorado, está utilizando a muleta de um auxiliar dele, alguém que ele pode demitir a qualquer momento, está utilizando essa muleta para manter junto dele seus eleitores. Ele mencionou também religiões, e aí liberdade religiosa, é difícil encaixar, mas ele tentou, sem mencionar o nome, a palavra evangélicos, ele tentou mandar uma mensagem para esse grupo falando de minorias religiosas cristãs. O cristianismo como um todo é muito majoritário no país. Então, se você fala de minorias religiosas, de respeitar tais minorias cristãs, você está falando de pequenas igrejas evangélicas. Então, ele falou de novo para o público dele nessa abertura de Assembleia Geral da ONU. Outro grupo específico que o apoia de forma muito forte no Brasil foi os policiais. Ele mencionou esse grupo de eleitores, esse grupo, mais do que eleitores, de militantes de Bolsonaro. Mencionou de forma evidentemente elogiosa os policiais. E mencionou também os militares, falando das missões de paz internacionais, Haiti e outros países. País da África, enfim. Então, o que Bolsonaro fez? Ele fez um esforço muito grande de mandar um recado para dentro do Brasil, para que ele, veja, quem não é eleitor de Bolsonaro está nas redes sociais batendo duro no discurso de Bolsonaro. Claro, um discurso atrasado, incompreensível, não tem nada a ver com o futuro, não tem nada a ver com o país, mas são não eleitores de Bolsonaro. Provavelmente você que está me vendo pensa assim do discurso, mas ele não falou para quem não é eleitor dele, ele falou para quem é eleitor. Então, provavelmente, se você tiver coragem, tiver estômago de entrar em alguma rede bolsonarista, essas redes estarão elogiando o discurso de Bolsonaro hoje na ONU. Era isso que ele queria. Ele atingiu o seu objetivo. Então, a minha finalidade é que você compreenda, eu estou querendo tornar compreensível as decisões de Bolsonaro e o que o Bolsonaro fez hoje na ONU. Ele queria justamente isso, tratar de alguns assuntos, mandando mensagens, uma para líderes externos, governantes, chefes de governo, chefe de estados de países desenvolvidos. Estou aqui, sou de extrema direita. 2, mandar um recado para seus eleitores, tentando mantê-los
juntos dele, Bolsonaro. Ele fez isso com toda clareza. Quais as consequências disso? Primeiro, o discurso dele para fora é ruim. Os países estão lá, estão tentando negociar. É algo grave. Olha, o movimento de ecologistas, o movimento ecologista na Europa está muito forte. Peguem, entrem no Google, vejam os resultados da última eleição para o Parlamento Europeu. Houve um crescimento muito grande dos partidos verdes de todos os países, porque se tornou uma questão muito importante. E agora houve um verão na Europa, a eleição foi antes do verão, o verão mais quente que a Europa viveu, reforçando a percepção de que há um problema grave com o clima da Terra. Essa movimentação toda nessa Assembleia do Clima da ONU, a movimentação, os protestos ocorridos na semana passada, que mobilizaram centenas de cidades nos Estados Unidos e na Europa, com milhares de pessoas nas ruas, vai dar um impulso, em particular nos países europeus, aos partidos verdes. A chanceler alemã, que tem um olho vivo, ela muito viva no que diz respeito às tendências da política, ela está tentando implementar na Alemanha uma agenda a mais verde possível, mesmo não sendo do Partido Verde, estando no governo sustentada por uma aliança entre a social-democracia e a democracia cristã. Então a Alemanha já decidiu desativar todas as usinas nucleares, tem feito investimentos imensos na geração de energia solar. Enfim, são dezenas de medidas. Na Alemanha, o tema ecológico é um tema antigo, que remonta aos anos 80, e ele só faz se aprofundar. E essas manifestações foram muito fortes em todos os países na Europa, mas em particular na Alemanha. Então, esses partidos podem ganhar, sim, a partir das eleições vindouras, um grande impulso eleitoral. Eles podem continuar crescendo. E isso é ruim, evidentemente, para Bolsonaro. Por quê? Porque mesmo não sendo um governo verde, esse governo estará sob pressão eleitoral do crescimento dos partidos verdes. E aí Bolsonaro fazendo um discurso conflituoso, beligerante, claramente despreparado, uma coisa que eu não mencionei antes, todos sabem que ele mente em várias coisas que ele fala, como, por exemplo, que a Amazônia nunca foi tão protegida e coisas do gênero. E ali, quer dizer, não tem ninguém que seja trouxa, nesse nível. Uma coisa é o Trump mentir. Ele pode. É o líder da maior potência do mundo. Outra coisa é o líder de países que não são potência, estão longe de estar no grupo das maiores. É mentira, tal como o Bolsonaro faz. Todo mundo sabe que ele está mentindo. Eu não sei, se Bolsonaro acredita nas mentiras que ele diz ou também sabe que é mentira e fala sabendo disso. Tá? Mas o fato é que os outros governantes veem isso claramente. Políticos, você pode estar pensando aí, todos os políticos mentem. Sim, mas há limites para tudo. Mentir deslavadamente num discurso para todo o mundo é algo que transmite para os outros chefes de governo não confiabilidade. Eles não confiam em Bolsonaro. Então, as retaliações que poderão vir a prejudicar os negócios do nosso agro podem ser aceleradas em função desse discurso. Enfim, o processo de comunicação não é um processo que ocorra baseado em uma mágica, é só fazer um discurso e tudo muda. É um processo cumulativo. Então, a imagem do país, de nosso país, tem cumulativamente piorado no que tange à proteção do meio ambiente. E a tendência é que isso resulte externamente em problemas para o nosso agronegócio. E internamente, qual a consequência do que ele falou? A consequência, basicamente, esperada, é que ele mantenha e continue agradando sua base eleitoral. Ele faz isso continuamente. As intervenções dele na mídia, sejam elas quando ele está no país, sejam elas quando ele viaja, tem por finalidade, muitas, não todas, mas tem por finalidade manter sua base mais fiel próxima dele. Eu acho que ele tem atingido esse objetivo. Pessoal, eu fico por aqui e peço para que você se inscreva em meu canal de YouTube. O meu canal leva o meu nome, entra lá naquela lupazinha ali de procura do YouTube
e digite ali Alberto Carlos Almeida. Se inscreva, todos os dias eu publico no mínimo um vídeo analisando fatos políticos e sociais recentes. E aí, você gostando, marque ali o sininho que você receberá uma notificação desses meus vídeos. Uma boa tarde para você e um bom fim de dia. Um forte abraço.